né? Quem pode, né? Não sei onde você está agora, se você está no trânsito, se você já está indo para o seu trabalho, se já está no ambiente de trabalho, fazendo o café das crianças, do marido. Não importa, os nossos corações devem estar agora totalmente conectados, com gratidão, com alegria, porque hoje foi o dia que o Senhor fez para cada uma de nós. E nós podemos receber com alegria, mesmo diante dos desafios que teremos que enfrentar, das situações que nós sabemos que o dia de hoje possa ser que venha acontecer, mas que nós nos alegremos no Senhor, com a certeza plena do seu cuidado e do seu favor sobre as nossas vidas. Obrigada, Jesus, porque hoje nós podemos acordar, respirar, estarmos vivas, Senhor. Estarmos com os nossos pensamentos preservados, aonde podemos pensar, Senhor, aonde podemos fazer escolhas e, sobretudo, Senhor, temos a direção da Tua palavra, que é viva, eficaz, nos alimenta. Nesta manhã, Senhor, onde nós vamos dar início à leitura deste livro de Esther, Senhor, nós nos posicionamos, Jesus, a ouvir, a aprender, mesmo que seja, Senhor, uma história que todas conhecemos. Mas, Senhor, nós te pedimos a sabedoria e que abra as nossas mentes, Senhor, para ouvirmos desta palavra com coração alegre, Senhor. E, sobretudo, que possam ser chaves poderosas para a nossa transformação de mente, Senhor. Para a transformação dos nossos hábitos, da nossa vida, fazendo uma abertura, Senhor, para aquilo que o Senhor deseja fazer em cada uma de nós. Senhor, que o Teu cetro possa estar, Senhor, direcionada a cada mulher neste lugar. Que cada uma que chegar nesse devocional, Senhor, possa ser trocada as dores pela Tua alegria, a tristeza, Senhor, pela Tua paz, pelo Teu amor. Que cada mulher que chegar nesse devocional, Senhor, o Senhor direcione, o Espírito Santo visite, transforme, molde, Senhor, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. E aí a gente pergunta, Espírito Santo, o que vamos aprender hoje? Nós estamos abertas ao conhecimento, e mesmo que seja um estudo, né? Eu fiquei pensando, gente, isso é um livro tão assim, né? Que todo mundo já estudou tanto, mas tinha tempo que ardia no meu coração da leitura dele, sabe? Fazia tempo, e eu tenho certeza que nós vamos enxergar esse livro de outra forma. E se você já ouviu essa palavra, escute o que eu vou dizer. O Espírito Santo vai te tocar no teu coração em lugares que ele já tinha te avisado e ele vai te firmar. Então, minha amiga, traz o caderno, traz caneta, anota, coisas que tocarem o teu coração, anote, sabe? E tenha isso como uma direção para a tua vida. Não adianta só que a gente lê, né? Não é um protocolo, não é religiosidade, sabe? A gente tem que sair desse protocolo de religiosidade. Aí eu vou porque eu tenho que cumprir um devocional, porque se eu não cumprir um devocional, aí você faz por medo, você faz por tabela, porque todo mundo faz, você faz por religiosidade. Não, minha amiga, que nós possamos adentrar nesse espaço aqui todos os dias juntas, mesmo nos dias difíceis, nos dias felizes, nos dias corridos, mas entendendo, eu vou buscar um pão fresco para o meu dia. É um pão fresco, é um alimento fresco para que eu possa vivenciar os meus dias, né? Então que a gente possa realmente ter chaves para esse tempo, e serão dias extraordinários, né? Então vamos começar? Vamos começar, né? E quem sabe, minha jovem senhora, não foi para esse tempo que você deveria estudar este livro, né? Então vamos lá. Primeiro, quando a gente vai estudar o livro de Esther, a gente tem que entender um contexto histórico, né? E eu peguei um estudo sobre esses contextos históricos
como que Esté, aonde Esté vai chegar, né? Porque quando a gente pensa assim, é um rei, mas não foi um simples rei, entende? Então, existe algumas coisas que a gente precisa entender antes de começar. E aqui no próprio livro, no capítulo 1, fala como que era, né, o ambiente, como era esse ambiente que a Esté, aquela jovem menina, né, judia, entraria num ambiente assim tão rico, né? Rico em material, né? Então era um ambiente e de um rei muito sério, né? Então assim, quando lá na frente a gente vai falar sobre isso, né? Dela ter essa atitude de ir, né, até o rei. Não era uma atitude simples, né? Não era. Então vamos lá começar a entender. Então o livro ele passa sobre o domínio do Império Persa, né? Um dos maiores impérios da antiguidade. Então ele se estendia da Índia até a Etiópia. Então era 127 províncias. Então era um império gigantesco, né? Persa. Então era um império organizado, com leis rígidas e estrutura administrativa forte. Ou seja, diferente de quando a gente estudou Neemias, né? Em Babilônia. Então o rei, por exemplo, ele fazia o que ele queria. Na Pérsia, não. O rei, quando ele trazia uma lei, era aquela lei pronta e acabou. Até para ele mesmo tinha que ser aquela lei. Então era uma lei extremamente imposta, era uma coisa organizada, diferente da Babilônia e Neemias, né? Que é depois de Esther, Neemias, né? Apesar de Neemias ser um livro anterior ao livro de Esther, mas a Bíblia ela não é catalogada por tempo, né? Ela é catalogada por histórias. Então é um livro de história, livro de Esther como de Neemias, é um livro histórico, né? Conta uma história, né? E é isso. Então ele era um império extremamente rico, né, que a gente vai ler aqui, inclusive, sobre isso. E quem era esse rei, né? O rei Assuero, que era mencionado na Bíblia, ele é identificado como Xerxes I. Aí só uma curiosidade, o governo lá que Neemias estava é filho desse Xerxes aqui. Ele era o Xerxes II, né? Então, era o rei que Neemias trabalhou lá naquela casa, então era filho do rei aqui, que vai casar com a Esther, viu? Só uma curiosidade. Então, reinou aproximadamente 486 anos antes de Cristo, né? A 465 anos de Cristo. Então, muito antes de Cristo, né? Então ele foi filho de Dário I, ele era muito conhecido por campanhas militares contra a Grécia e governava a partir da capital de Suzã. Então vai acontecer nessa cidade de Suzã, né? Então a história acontece nessa cidade. É uma das capitais administrativas do Império. Então, era o centro político, era o centro estratégico, local onde as decisões imperiais eram tomadas, né? E foi nesse ambiente, né, que se deu toda a trama, né? E aí, o que acontece? O livro acontece após o exílio babilônico. Então, os judeus, eles tinham sido levados né? Quando a Babilônia conquistou Jerusalém, depois o Império Persa venceu a Babilônia, teve essa luta, esse embate, e aí o Ciro permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém. Só que nem todos voltaram para Jerusalém. E o que aconteceu? Inclusive Esté e Mardoqueu, eles viviam ali naquela cultura pagã, longe da terra prometida. Então, eles não estavam ali junto com o seu povo. Eles viviam ali, né, nas províncias daquele local, tá bom? Então,
eram pessoas muito pobres, muito simples, né? Então era um ambiente, né? O rei tinha poder absoluto, as leis persas eram, uma vez decretadas, elas não eram revogadas, lembra que eu falei agorinha? Era diferente do rei da Babilônia. Em Babilônia, o rei podia mudar de ideia. Lá não. Lá as leis eram muito decretadas, as leis eram muito fortes, né? Elas não eram revogadas, mulheres viviam em sistema de arena, né? Tanto é quando Esther vai, a gente vai estudar, né? Ela vai, eram haréns, né, gente? Então era dessa forma, né? Havia uma forte política interna e uma rivalidade grande por poder. Então Estela não entrou num conto de fadas, não era um conto de fadas. Ela entra num ambiente político totalmente perigoso, hostil, né? Era um lugar onde realmente ali era um embate muito grande, político, né? E um querendo tomar o poder do outro. E é neste ambiente que Esther chega. Ela não chega num conto de fadas, num dos melhores ambientes, muito pelo contrário, né? O rei, ele não podia ser incomodado, senão quem incomodasse o rei poderia ser morto. Olha só, né? Então, assim, eram leis muito severas. E um detalhe muito importante desse livro é que o nome de Deus não é citado nele em nenhum momento. Não se fala nome de Deus. Ali não, o povo era assim, né? O Deus não aparece nesse livro. Historicamente, isso mostra um povo vivendo fora da terra prometida, um tempo de silêncio profético, né? Era um lugar onde realmente revela teologicamente que Deus, né? Mesmo quando Deus parece oculto, ele governa. Ele tá ali, ele não sai, né? Então, é muito engraçado, né? Porque isso me fez refletir e parar muito aqui para nós, né? O livro de Esther tem algo que sempre traz essa incógnita pra gente, né? Meu Deus, não existe nome de Deus aqui no livro dele, nesse livro. Não se fala, né? O nome de Deus não aparece, diferente de Neemias, né? A gente viu muito Deus, mas nesse livro não. É um livro que nenhuma vez, não há milagres explícitos, não há profetas declarando, assim diz o Senhor, não há manifestações sobrenaturais visíveis, mas mesmo assim, a gente sente, né? Deus está em cada detalhe, né? Em cada detalhe ele está, né? E a gente vê Deus trabalhando nos bastidores. Uma rainha perde o trono, uma jovem órfã é escolhida, né? E a gente vai ver agorinha sobre isso. Uma rainha perde o trono e uma jovem órfã totalmente contra a curva, ela é escolhida. Um homem descobre uma conspiração, né? Um rei perde o sono. Um livro é aberto na madrugada. São várias coincidências, né? Que não são coincidências, são providências. Enquanto Amã planejava a destruição, Deus já estava movendo peças invisíveis. E aí, gente, a gente traz para nós, né? Talvez você hoje esteja numa fase assim, né? Orando, não vendo resposta, esperando e não tem movimento, sentindo que Deus está distante. Mas esse livro de Esther traz algo muito forte para o nosso coração. O silêncio de Deus não significa ausência. Significa que ele está nos bastidores. Enquanto muitas vezes a gente dorme, né? Ele escreve os nossos capítulos. Enquanto você chora, ele organiza, né? Os encontros certos, né? Porque a gente vai ver aqui em Esther são encontros certos. E esses encontros certos, o seu nome vai ser falado e dali muitas direções vão acontecer. Enquanto você espera, ele reposiciona pessoas. Então, não ache na sua vida
que Deus, ele está ausente de você. E que se há silêncio, se não tem, eis que te digo, se não existe um profeta falando para você, se você vê que está em silêncio, não se preocupe, porque Deus, ele não nos deixa órfãos. Ele é um pai e ele cuida de mim, de você. E por mais que as situações pareçam ser tão difíceis, né? Esther, antes dela chegar aqui, né, ser escolhida, ela era uma órfã, gente. Vivia em vielas, né? Vivia ali, era órfã, ela estava sem a mãe dela, sem o pai dela, né? Então ela vivia sendo cuidada por terceiros. Sabe lá como que se fazia para viver, para comer, para tudo, né? E mesmo assim, diante de todo um cenário, a vida dela mudou. E quem disse que a tua vida também não pode mudar essa situação? Quem disse que você vai passar a sua vida inteira nessa situação? Então, precisamos confiar nesse Deus, mesmo quando as coisas não estão tão aparentes. Mesmo que as coisas não estejam fazendo sentido, sabe? Quando eu estudei o livro, quando a gente fez o último chá, né? Falava muito sobre isso. As muralhas de Jericó, né? Então, assim, é muito sem sentido. Deus passa comandos, a gente tem que permanecer naquele comando. São 7 voltas. Essas 7 voltas em volta de uma cidade, para quem já vinha caminhando muito. Mas, de novo, Senhor, a gente já vem caminhando tanto. Ainda tem que caminhar mais, ainda tem que estar mais. E às vezes a gente não entende, eu tenho que permanecer na primeira ordem, permanecer, não desanimar, não se desalinhar, não se desesperar. Então, entenda, o Senhor está cuidando de você, né? Então, Esther não viu Deus abrindo um caminho, ela só viu um processo, um risco, um decreto de morte, mas Deus decidiu ver o final. Né? Você pode não ver a mão de Deus, mas você está vivendo o roteiro que ele já revisou. Né? Então, se Deus parece invisível na sua estação atual, ele é o Deus que trabalha, né? Na madrugada, nas decisões políticas, né? Porque eu sei que é um ano que tá todo mundo assim, com o coração apreensivo, preocupado, né? Mas Deus usa dessas decisões políticas, Deus usa de todo o cenário para cooperar com aqueles que amam a Ele, né? O Deus que mexe em corações, né? A gente deve se lembrar disso. O Deus que transforma decretos, ele muda, gente, decretos. Ele muda situações a partir do nosso posicionamento, né? Mesmo que você não vê, ele está organizando tudo, né? E muitas vezes, amanhã, aqueles nãos que você ouviu serão livramentos nas mãos do Senhor. E você vai falar, meu Deus, ainda bem que Deus disse não. Ainda bem que eu não fui por esse caminho, ainda bem que a porta se fechou ali. Meu Deus, agora eu entendo. Né? Portas não se fecham à toa, minha jovem senhora. Ou não é a hora, porque muitas coisas o Senhor vai tratar no nosso coração. A gente vê Davi, gente. Davi, quantos anos não foi que ele recebeu que ele seria rei? Quando foi que ele foi assumir? Então, muitas vezes, gente, aquilo que o Senhor te prometeu, filha, se não chegou nas tuas mãos, ele está organizando o cenário, ele está te preparando espiritualmente, ele está te preparando fisicamente. Muitas coisas, até fisicamente, a gente precisa de ter uma estrutura. E aí ele está esperando passos meus, seus, que vão nos conduzir para aquilo que ele quer. Então, minha amiga, tá entristecida hoje? Ouviu um não, né? Existe um não aí no teu coração que tá te apertando. Eu quero que hoje você solte isso.
Solte na confiança plena. E fala assim, eu tô tantos anos lutando por isso, meu Deus, e as coisas não acontecem, as portas não se abrem. Você vai orar hoje, filha, e vai entregar em seu coração do Senhor. O Senhor é o Senhor da minha vida, da minha história, e eu confio em Ti, né? Confiemos nesse Pai, que é tão honroso, bondoso, fiel a nós, né? Então, mesmo que você não vê, o nome de Deus não aparece, mas há milagres explícitos, gente. Assim, né? Quantas vezes nós somos livradas. Ontem eu vi uma coisa no Instagram, 2 criancinhas que... Vocês viram? Não sei se vocês viram, uma criancinha... 2 crianças, deve ter uns 6, 7 anos. Ai, desculpa, gente. Que entraram no carro e soltaram o freio de mão. E era uma descida. Menina, esses meninos, o carro começou a cair num precipício. E aí, os meninos conseguem sair do carro, uma criancinha sai primeiro, quer segurar o carro, gente. O carro indo em tudo, vocês viram? E aí, a outra criança também desceu do carro e o pai começou a gritar, desce, sai. Gente, vocês acham que aquilo ali é a mão de quem? Do acaso? Não, ali é a mão de Deus. É a mão de Deus. E às vezes, gente, nós passamos por essas situações todos os dias. Não igual, mas situações essas que se não for a mão de Deus, a gente não estaria nem aqui vivo. Porque nós passamos por livramentos no trânsito, ao atravessar a pista, ao comer algo, ao encontrar com pessoas, ao passar por pessoas más. Você não acha que você transita por pessoas que estão ali querendo fazer a maldade? Você acha que você não transita no meio dessas pessoas? Claro que sim. Mas o Senhor nos guarda e a gente tem que orar assim, Senhor, me esconde, né? Me esconde. Então nós passamos por livramentos, meninas, né? Às vezes não são milagres explícitos, não estão ali na cara como dessas 2 crianças, mas o Senhor está todos os dias, né? Todos os dias. E assim, Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. E assim como nesse livro de Esther, né? Uma rainha perde o trono, uma jovem órfã, né? É escolhida. Então são situações que às vezes você é chamada para um trabalho que você, meu Deus, eu nunca imaginava, né? Você conhece uma pessoa, você... Não são quando, né? São muitas situações, né? Então, Deus, ele tá cuidando da gente e dos mínimos detalhes da nossa vida, né? Ele é um Deus que cuida, né? Cuida de tudo. Então, vamos ler aqui pra gente... Esse só foi a nossa abertura, tá bom? Simbora que a gente só tá começando. Esther, capítulo 1, banquete do rei. A gente vai terminar 8 horas, hein? Bora lá. Estes acontecimentos ocorrem nos dias do rei Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Do trono real na fortaleza de Suzã, Xerxes governava seu império. No 3º ano do reinado, ofereceu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Convidou todos os oficiais militares da Pérsia e da Média e os príncipes nobres das províncias. A festa durou 180 dias e foi uma demonstração formidável da grande riqueza do império e da pompa e do esplendor de sua majestade. Então, as festas lá eram para mostrar riqueza, então era o cultural, né? Então, se mostrava o que se tinha, né? Então, era nesse sentido. Então, ele convoca todas as pessoas para essa grande festa, de uma festa de 180 dias, é neste cenário, né? Então, terminando a celebração, o rei ofereceu um banquete para todo o povo que estava na fortaleza de Suzã, desde os mais importantes até o mais humilde. O banquete durou 7 dias e foi
Desde o mais importante até o mais humilde. O banquete durou 7 dias e foi realizado no pátio do jardim do Palácio Real. O pátio estava enfeitado com cortinas brancas de algodão e com tapeçarias azuis, presas com cordas de linho branco, fitas vermelhas, argolas de pratas fixadas às colunas de mármore. Olha como que era, né? Ali o espaço todo bonito, né? Então tinha mármore, né? Tinha linho. Gente, o linho era um tecido muito nobre, tá? Então vou aqui contar para vocês algo. Quando a gente estudar em etiqueta, então os reis, para eles poderem quando eles faziam os banquetes, eles colocavam toalhas, né? Aí depois colocavam outra toalha. Então as toalhas nas mesas era algo assim extraordinário, né? Então eram assim um acontecimento. Então para cada refeição, para a entrada principal, cada uma era uma toalha. Só dando esse parêntese para vocês, né? Então o linho era um tecido muito nobre, né? Então, as bebidas eram servidas em taças de ouro de diversos modelos. Mas isso foi na Idade Média, tá? Isso foi depois de Jesus, não foi nessa época de Esther, não, tá? Havia grande quantidade de vinho real para mostrar a generosidade do rei. Então, era muito pomposo, né, gente? Por ordem do rei, podia-se beber à vontade, pois ele havia instruído os oficiais do seu palácio a servir-lhes quanto vinho cada convidada quisesse. Então, foi nesse cenário, estava o cenário todo preparado, 180 dias bebendo, você imagina o posicionamento daquelas pessoas, né? E o rei Xerxes estava ali, e o que ele pede? Na mesma ocasião, a rainha Vasti também estava oferecendo banquete para as mulheres no palácio do rei Xerxes. Então, nesse momento, a rainha também estava ali, preparando o seu banquete para as mulheres. O rei Xerxes num lugar e ela em outro, né? Fazendo a festa dela. E aí, nós vamos à rainha Vasti deposta. Eu vou ler e depois a gente comenta, tá bom? Porque tem muita informação nesse lugar aqui pra gente hoje. Muita chave pra mim e pra você, hein? Bora lá que tem que dar tempo. No 7º dia da festa, quando o rei Xerxes estava muito alegre é o quê, gente? Aqui, não é que ele estava feliz, ele já estava alcoolizado, né? Imagina, 7 dias tomando vinho. É muita coisa, né, gente? Ordenou aos 7 eunucos que serviam. Os eunucos eram servos que cuidavam ali, né? Que estavam ali para servir. Meumá, Bitsa, Arbona, Bigtá, Bagatá, Zetacá e Carcas eram os principais, né? Esses nomes lindos. Que trouxessem a rainha Vasti usando a coroa real. Então, ele pediu para que esses eunucos, né, que eram servos, que eles pudessem buscar a rainha Vasti. E eles foram, né? E queria que ela viesse com a sua coroa. E ele queria que os nobres e os demais convidados contemplassem a sua beleza, pois era uma mulher muito bonita. Mas quando transmitiram a ordem do rei, a rainha Vasti, ela se recusou a ir. E o rei ficou furioso e indignado. Então o rei consultou seus sábios, que entendiam das leis e dos costumes dos persas, e às quais ele sempre pedia conselhos. Seus nomes eram Carzenã, Setá, Admatá, Tarsis, Meres, Macena, Memucã, 7 nobres da Pérsia e da Média. Tinham acesso direto ao rei e ocupavam os cargos mais altos do império. O que se deve fazer com a rainha Vasti? Perguntou o rei. De acordo com a lei, qual é o castigo para uma rainha que se recusa a obedecer às ordens do rei, transmitidas pelos eunucos? Então, ele estava bêbado, ele pediu para ir buscar a rainha Vasti
E a rainha Vasti, o que ela diz? Não, eu não vou. E aí os eunucos voltam, transmitem ali a mensagem para o rei. O rei, diante daquele cenário, como assim, né? Como assim a minha rainha diz não para mim? E ela diz não, gente. Muito corajosa, né? E doida também, né? E aí aqui ele vai consultar as pessoas, né? Qual a situação? Porque diante de uma situação dessa, gente, imagina, a rainha, ela tinha uma posição na sociedade. Isso, nós vamos falar sobre isso hoje. Ela tinha um lugar ali de muita responsabilidade. E ela diz não. Então, ela vai ser o exemplo para as outras mulheres da província. Ela vai ser... se a rainha Vasti disse não para o marido, eu também vou dizer não, né? Então, vira uma moda, imagina. E aí, ele entende isso, ele percebe. Então, ele vai consultar ali as pessoas o que ele tinha que fazer. Então, lá no item 19, né? Não, peraí, antes de terminar este dia, a esposa dos nobres do rei da Pérsia e a Média, a rainha, fez a comemoração, começarão a tratar o marido da mesma forma. Haverá grande desprezo e indignação sem fim. Portanto, se parecer bem ao rei, sugerimos que publique um decreto real. Então, o decreto, ele era escrito e selado com anel. Então, feito, lembra que eu falei no início? Decretos que eles faziam não eram revogados. Ele disse, fechou, até para ele mesmo. Se ele quiser voltar atrás, não tem como, porque foi um decreto. Então, eles colocam para ele fazer isso, né? Vai lá, faça um decreto. Cadê? Tudo era decreto, né, gente? Então, publique um decreto real, uma lei dos medos e dos persas que não podem ser revogados. Determinará que a rainha Vasti seja expulsa para sempre da presença do rei Xerxes e que o rei escolha outra rainha mais digna que ela. Quando o decreto for publicado em todo o vasto império do rei, maridos de toda parte, seja qual for a posição social, será respeitados pela esposa. O conselho pareceu razoável ao rei e aos seus nobres, e ele aceitou a proposta de Memucã. Enviou cartas a todas as partes do império e a cada província sua própria escrita e língua, proclamando que todo homem devia ser chefe de sua própria casa e ter sempre a última palavra. Gente, isso aqui para nós, né, é algo muito formidável, né, pra gente entender, né, quem a gente quer ser. Será que nós queremos ser como a rainha Vasti? Né? Então, ela não era qualquer mulher. Ela não era qualquer mulher. Ela era a rainha. Ela era a rainha. E sabe o que eu fico pensando, gente? Como é perigoso nós não sabermos quem nós somos, né? Qual é a sua posição hoje? Aonde você está inserida hoje, minha amiga? Quando nós estamos perdidas, a nossa identidade é um perigo, porque dali nós nos sujeitamos a qualquer coisa. Nós dizemos não às coisas certas. Nós fazemos coisas que fogem da nossa realidade. E eu me lembro muito, eu sempre comento isso aqui para vocês, porque isso foi uma lição do Espírito Santo que marcou tanto meu coração. Um dia eu estava dando aula para as meninas aqui da comunidade, foi da onde saiu o roteiro do chá do trem, né, da estação, porque foi muito forte. Sabe, quantas de nós está no lugar errado? O Senhor já te chamou para algo novo e você está lambendo feridas. Você está vivendo lá no seu passado, mas você já não é mais o seu passado. Você já não é aquela situação. Você já cresceu, você já é uma mulher, às vezes você já é uma mãe e se comporta como aquela adolescente. Ou se comporta com carregando tantas coisas, gente. Você não saber aquilo que o Senhor entregou na tua mão. Por mais simples que pareça, a tua casa,
o teu lar, o teu trabalho, tudo aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos, minha jovem senhora. Como é necessário a gente entender quem sou eu neste lugar, a minha posição, né? Ela não era qualquer mulher. Você não é qualquer mulher. Você é uma filha amada de Deus. Existe sobre você é sacerdócio real, escolhida. E quem é você hoje? Como você está se comportando? Qual a sua posição? Como que você está se sentindo? Uma filha de um rei? Ou você está pegando migalhas, vivendo de migalhas, vivendo de um posicionamento entristecido, presa? Ela tinha instrução, ela conhecia o protocolo, ela sabia se portar, ela tinha uma coroa, gente. Ela não era qualquer mulher. Ela estava preparada externamente para ocupar aquele lugar. Mas o preparo superficial não substitui o entendimento profundo. Não adianta você ter esse conhecimento, às vezes por fora, às vezes ter conhecimento da Bíblia, ter conhecimento disso, ter conhecimento daquilo, mas você não internalizar isso. Né? Então, ela ocupava um lugar grande, mas não compreendeu o peso daquele lugar. E isso é uma das coisas mais difíceis da vida. Esther, depois a gente vai ver o posicionamento dela, né? Então, estar em um lugar e não entender o chamado desse lugar é uma das coisas mais difíceis. E você não está aí agora, exatamente neste lugar, com a sua família, na sua igreja, inserida na sociedade, nesse tempo de hoje difícil, né? Que a gente entende que nós estamos vivendo as últimas horas. Você não está aqui à toa, e eu vou dizer algo muito mais profundo sobre isso. Você não sobreviveu a uma Covid à toa. Foram milhões de pessoas, nós vivemos isso há 7 anos atrás. E muitas de vocês aqui perderam pessoas importantes, pessoas se foram, o Senhor recolheu muitas pessoas. Mas eu e você, nós permanecemos aqui, nesse tempo e nessa hora, e não foi à toa. Mas como você está se posicionando, minha jovem senhora? Como você está se posicionando? Como Vasti, dizendo não para aquilo que o Senhor tem para ti? Sabe? E isso é uma das coisas mais difíceis, gente. A gente não entender o nosso papel, a gente não acessar a nossa identidade. E aqui nós vamos acessar, que é um lugar para isso, de destravar. Eu não estava entendendo o porquê de estudarmos Esther, mas isso estava muito forte no meu coração, sabe, gente? Tem tempo que eu tô com isso, tem tempo. E eu ia pegar um livro que falava sobre Esther, né? Mas de uma forma diferente. E eu falei, não, nós vamos para a Bíblia. Nós vamos para a Bíblia, porque tem chaves aqui para mulheres que estão aqui todos os dias e que você precisa acessar, e nós vamos acessar isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estejam aqui todos os dias. Não perde. Se esforça para estar aqui. Não perde. Viu? Então serão chaves muito fortes para mim e para você. Vai ser um destravar. Em nome de Jesus, será um destravar. E isso é uma das coisas que nós vamos entender hoje. Quem sou eu? Qual a minha posição de filha? Sair desse lugar, gente, existe. Existem lugares de governo para mim e para você, mas só governa quem entende a situação, quem está ali para servir, sabe? Ontem eu fiz um momento com mulheres na igreja
E foi muito forte, sabe? Que a gente estava falando sobre o poder da mulher dentro de casa, porque a pregação ia ser sobre Abigail, né? Minha amiga ia pregar sobre Abigail, ela falou, Fê, você podia fazer uma introdução para mim, por favor? Aí eu fui, né? E aí quando a gente pensa nessa mulher, que é uma mulher que ela é inteligente, que ela não age por impulso, ela tem um domínio próprio. Às vezes a gente dentro da nossa casa, você não entende o seu valor, e eu peguei uma florzinha, né? Eu levei uma florzinha para cada uma. Vou pegar uma aqui que tá feinha, gente, mas vou pegar ela. O poder dessa planta... Gente, ela tá desmocando toda, porque já foi do chá, né? Olha só, essa florzinha... Olha que ela chega aqui chegando, não é? Como ela chama atenção, né? E como ela tem o poder de mudar o ambiente. Você, minha jovem senhora, acessando a sua identidade. Acessando. Você é uma mulher de governo. E uma mulher de governo, ela governa onde ela está. Você acessando essa sua identidade, minha filha, você vai conseguir fazer coisas que você nem imagina. Transformar o seu ambiente, transformar onde você está. Nós somos chamadas para isso. Nós somos chamadas para isso. Travadinha voltou? Voltou? Então, olha só, nós precisamos entender esse lugar que nós fomos chamadas. E a Vasti, ela não entendeu, né? Ela vivia para o próprio banquete. Ela vivia para o próprio banquete. Enquanto o rei fazia um grande banquete, Vasti também fazia o seu. Ela não estava parada, ela estava ocupada, ela estava celebrando. Mas quando a voz do rei chamou, ela disse, eu não vou. Percebe a gravidade? Ela estava ativa. Presta atenção nisso. Ela estava ativa. Mas ela estava desconectada. Ela estava desconectada. Presta bastante atenção nisso. Ela estava ativa. Quantas vezes eu e você, nós estamos muito ocupadas e aí a gente não ouve a voz do rei no nosso dia. Não é verdade? Né? Ela estava desconectada. Ela tava ocupada, gente. Ela estava fazendo as coisas ali dela como rainha, né? Ela estava ali fazendo as coisas, ela estava atendendo as mulheres. Mas o rei chamou. Ela deveria o quê? Atender. Ela estava ocupada demais com o seu próprio banquete. E quantas de nós estamos muito ocupadas com o nosso próprio banquete? Para servir, para ajudar. Né? Eu não posso fazer tal coisa, porque, olha, eu tenho que resolver isso, eu preciso descansar, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E nós vamos servindo aos nossos próprios banquetes. E a gente vai dizendo não para as coisas que são necessárias para nós. Né? Quantas mulheres hoje estão ocupadas, mas não são sensíveis? Às vezes está ocupada até fazendo as coisas para Deus, mas não estão sensíveis. Quando ele convida, quando ele chama. E eu falei isso para vocês. Eu vivi isso lá dentro quando eu participei no retiro, teve o retiro de líderes. E teve um momento que foi muito forte para mim, assim, o Espírito Santo ministrou fortemente. Eu caí, gente, fiquei de joelho assim no chão, botei a cara no pó mesmo e chorei. E era o Espírito Santo assim trabalhando no meu coração e comecei a ouvir muita coisa, entender muita coisa. E aí nesse lugar o Espírito Santo falou assim: aí, filha, é nesse lugar que eu quero te ver, é nesse lugar, é nessa posição, é aí que eu vou te entregar o que eu preciso entregar. E às vezes a gente acha que o Senhor vai nos entregar, não acelerar, eu tenho que fazer. Não, a gente precisa parar para ouvir a voz dele. E foi muito nítido para mim.
foi na cara no pó, foi no chão, quebrantada, chorando, e que o Senhor foi me instruindo, foi me ensinando, e é nesse lugar que o Senhor nos quer, mulheres. Às vezes a gente vai começar o nosso dia, você tem muita coisa para fazer, mas antes você precisa ouvir a voz do Rei, você precisa estar com Ele, você precisa, Senhor, Espírito Santo, para onde eu vou? Qual caminho seguir? Eu preciso ouvir, eu não preciso estar presa aos meus banquetes, eu preciso primeiro estar atenta ao que o Senhor quer de mim. Precisamos nos alinhar. Estão liderando, mas estão sem alinhamento. Estão fazendo, mas não estão ouvindo. Essa é uma verdade profunda. Eu e você precisamos parar para a gente ouvir a voz de Deus. Não tem como realizar sem estar com Ele. Não tem como fazer algo para o Senhor sem estar com Ele. E isso, gente, implica não só nas nossas atividades da igreja. Isso implica em tudo. Você cuidar da sua casa, você educar os seus filhos, você cuidar do seu marido, você servir no seu trabalho. Tudo isso nós precisamos ouvir a voz do Rei. É essa voz, é atender ao chamado dele, é estar com ele que vai nos fortalecer para tudo. Porque estamos cansadas, porque estamos agindo com os nossos próprios braços. Se eu não paro para me alimentar, se eu não paro para ouvir a voz de Deus, como eu vou conseguir ter atitudes? Aí erramos nas brigas com os maridos, erramos na condução dos filhos, erramos nas escolhas, erramos. Porque não estamos ouvindo a voz de Deus, estamos nos atropelando. Nos atropelando. E o Senhor fala, filha, para me ouvir. Eu estou aqui contigo. Eu estou aqui contigo, né? E às vezes a gente quer fazer. Aí fica vazia. Aí chega no final, eu vou pedir para sair do meu posto da igreja porque eu não tô dando conta. Eu não tô dando conta da minha casa, eu não tô dando conta da minha... Não tá, porque tá fazendo com as próprias forças. Precisamos parar e colocar a cara no pó. Essa é a verdade, porque eu e você, a gente não dá conta sozinha, minha amiga. A gente vai fazer escolhas erradas. E o Espírito Santo tá tão forte nesse ambiente, gente, porque é uma sensibilidade que eu não sei dizer pra vocês. Eu sei que tem mulheres aqui que são mulheres que fazem muito, mas estão cansadas, e o Senhor está te convidando, filha, vem pra cá, eu quero você comigo. Eu quero você comigo. É muito forte, né? Então hoje, se coloque, né? Vai para os pés do Senhor hoje, né? E fala, Senhor, eu não quero ir sem ti. Eu não quero ser como Vasti, o Senhor me chamar e eu estar servindo aos meus próprios banquetes, aos meus próprios interesses, à minha própria vida. Eu quero, Senhor, estar aos teus pés. Porque sem ti eu não consigo. Sem ti eu não consigo. Né? E é muito forte isso, né, meninas? Talvez ninguém ensinou o peso espiritual daquele trono para aquela mulher, né? Talvez ninguém a formou para discernir como governo. Ela sabia ser rainha na aparência, mas ela não entendia, né, o papel dela. E quando a gente não tem referência, você reage pela emoção, você decide pelo orgulho, você protege seu conforto. Não ter referência explica, mas não sustenta um trono. Não sustenta. Então, porque Deus, Ele é algo poderoso para você, né? Como que Deus vai nos dar algo poderoso, forte nas nossas mãos, se você não busca o entendimento, se você não busca estar com Ele? É?
O perigo de dizer eu não vou, Vasti não caiu por incapacidade. Ela foi treinada, gente. Ela veio de linhagem. Ela foi treinada para aquilo. Mas ela caiu por decisão, né? O dela dizer eu não vou custou muito. E às vezes o nosso eu não vou é silencioso. Eu não vou perdoar, eu não vou ceder, eu não vou me humilhar, eu não vou sair da minha zona de conforto. Enquanto isso, o propósito continua. E isso é forte, mas ele é libertador. Deus não tem um plano para quem não respondeu. E Deus não vai parar aquilo que ele tem para fazer se você diz não para ele. Ele não vai parar, gente. Ele não vai parar. Se você diz não para ele, para aquilo que o Senhor te entregou, eu vejo tantas mulheres dizendo que Fê, eu sinto tanto no meu coração, a vontade de fazer, de servir, sabe? E às vezes você acha que servir, você precisa estar num púlpito para servir. Minha amiga, você não precisa de púlpito para servir. Às vezes você nem vai ser vista naquele lugar. Você pode estar na sua mesa. Olha, eu recebo milhares de mensagens aqui no meu Instagram. Gente, não é pouco, é muito. Eu tô perdida. Eu tô precisando de um lugar, Fê. Eu tô precisando de uma mesa, assim como a sua, para sentar. Eu não consigo atender. Né? E eu tenho isso no meu coração, eu tô tranquila, porque eu vou fazer, eu faço parte. Eu não sou salvadora, e nem você é salvadora. Nós não somos salvadoras. Mas nós podemos ser agente de transformação onde nós estamos. Nós podemos ser aquela que vai fazer a diferença onde está. Carrega uma mensagem no teu coração. Nós somos cartas vivas. Nós somos cartas vivas, seja essa mulher carta viva. Por que muitas estão deprimidas? Porque estão egocêntricas? Porque vivem buscando coisas para o seu pessoal e esquece que nós não estamos aqui no mundo à toa. Nós não estamos aqui a passeio, minha amiga. Essa é a verdade. Ai, tá doendo, vai doer, minha amiga, vai doer em você, vai doer em mim. Nós vamos passar por processo, mas nós sabemos a quem nós servimos e o que nos espera depois da cruz, gente. Essa é a mensagem da cruz. Não é? Ele fez por mim e por você, minha amiga. Isso é o já que nos basta. É o que nos basta, né? Então, o problema de Vasti não foi apenas a recusa. Ela não entendeu o lugar que ela ocupava. Não discerniu o tempo. Não priorizar a voz. Não buscar o entendimento. Ela tinha uma coroa, mas faltou alinhamento. E talvez hoje a pergunta seja, por que eu perdi? Né? Mas eu estou entendendo o lugar que Deus já me deu? Eu estou entendendo? Né? Porque às vezes a gente perde porque a gente não entende o lugar que Deus nos colocou, né? E porque posicionamento não é perfeição, gente. Posicionamento não é perfeição. Eu e você, nós não somos perfeitas. Gente, eu tô me tremendo inteira. Posicionamento, ele não é perfeição. Você não vai fazer tudo perfeito. Você não vai ser a melhor esposa, você não vai ser a melhor filha, você não vai ser a melhor mãe, você não vai ser a melhor, mas você posicionada, se esforçando para fazer o que importa, você não vai ser a melhor anfitriã. Eu não sou a melhor anfitriã. Eu não sou. Mas a posição que Deus nos coloca é a sensibilidade de entender, Senhor, é com você. Senhor, me dá o entendimento que eu ocupo. Não me deixa viver o meu próprio banquete, esquecer a tua voz. Não me deixa, Senhor, perder por falta de discernimento. Isso aqui é uma palavra madura, gente. Não é para acusar mulheres, é para nos alinhar, né? Não é para acusar vocês, não é para me acusar, mas é para que a gente possa se alinhar. Senhor, eu não quero servir aos meus próprios banquetes, eu quero estar aos teus pés, eu quero ouvir a tua voz, eu quero viver no teu discernimento.
né? Então, minha jovem senhora, né? Aonde você está, né? Vasti, ela estava presa ali no seu próprio banquete. Mas quando foi chamada, ela disse não. Então, olhe, né? Olhe, preste bastante atenção. Hoje Deus está perguntando se você tem coroa. Ela está perguntando para você, né? Qual é o banquete que você quer servir hoje? Onde é o banquete que você está hoje? É do orgulho? É da distração? É do cansaço? É do controle? É da ferida? É do conforto? Aonde você está hoje, minha jovem senhora? Que você precisa soltar, né? O que você precisa soltar hoje, né? Entregue aos pés do Senhor, né? Entregue para Deus, né? Então, pense agora, né? Qual é? O que você precisa entregar hoje para o Senhor? Né? O que você precisa? Quais são esses banquetes que vêm te impedindo de ouvir a voz de Deus? Quais são? Entrega hoje aos pés do Senhor, aonde você está aí agora. E é isso, meninas. Né? Hoje o Senhor nos pede, né, que nós entreguemos a Ele aquilo que vem impedindo de não ouvir a voz dEle. Né? Que possamos fazer isso, em nome de Jesus. Vamos ler o nosso salmo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele eu confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que aproxima da escuridão, nem da calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará aos seus anjos que o protejam onde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpente debaixo dos pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei os que confiam em meu nome, e quando clamar por mim, eu responderei, e estarei com ele em meio às dificuldades. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Ai, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua presença neste ambiente é real. Obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de ouvi-lo, de discernir, Senhor, os tempos e as estações das nossas vidas. Não queremos, Senhor, estar preso aos nossos banquetes pessoais, Jesus, e não ouvir a tua voz. Ah, Senhor, queremos viver a tua palavra. Queremos, Senhor, acessar esse lugar, Jesus, de filha amada, filha escolhida para esse tempo e para esta hora, sendo mulheres, Senhor, que servem no teu reino,
aprendendo mais de Ti, parecendo mais contigo, Senhor, e esquecendo quem nós somos e trazendo o Senhor para a nossa vida. Ah, Jesus, queremos sair deste ego, Senhor, dos excessos que nos atrapalham, seguir a Ti, Senhor. Envolve cada mulher nesta manhã que participou do nosso devocional, Senhor. Visita os corações, que o Espírito Santo abençoe cada uma. Que elas possam, Jesus, soltar aquilo que aprisiona, trazendo leveza, Senhor, aos seus corações. Ah, Senhor, abrindo ministérios, levantando mulheres, Senhor, para esse tempo, para esta hora, Jesus. Mulheres firmes no propósito, mulheres firmes na maternidade, Senhor. Mulheres essas que estão cansadas às vezes, Jesus, nas tribulações da maternidade, mas o Senhor diz: aquietai-vos, filhas, e sabeis que eu sou Deus. Busquem em mim a força que precisam. Ouçam a minha voz para que possam conduzir os filhos, para que possam conduzir as casas, para que possam conduzir aquilo que eu chamei para realizar. Que possamos estar no dia de hoje com os nossos corações atentos, porque o Espírito Santo irá falar muito em cada coração, filhos. Que Deus abençoe o dia de hoje e toda a leitura deste livro, aonde o Senhor estará com cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. E agora, como a gente encerra isso? Ai, Deus, como a gente encerra? Como? Desculpa o horário, né? Amanhã a gente tenta encerrar 8 horas, tá bom? Desculpa. Mas vamos em silêncio, tá? A gente depois conversa pelos stories, vou parar um tiquinho aqui, tá bom? Tá bom? Beijos. Amo vocês, até amanhã, não faltem. Quem não tá no grupo, me manda um direct, tá bom? Me manda um direct que eu vou colocar no grupo, tá bom? Quem quiser participar do devocional. A minha Bíblia é essa aqui, ó. Ela é NVT, né? A Bíblia da Mulher que Ora. Então, essa é a Bíblia. Tá bom? Eu gosto muito dela. Ela é maravilhosa. E eu gosto dessa versão NVT, né? E é isso, meninas. Vamos conversando pelos stories. Alunas da comunidade, não falta hoje, porque hoje eu vou entregar o roteiro para vocês do mês da mulher. Vai ser um roteiro lindo, transformador, simples, lindo, dentro da tendência do ano, dentro a cara das mulheres, as jovens senhoras dos anos 40, a jovem senhora dos anos 50, a jovem senhora dos anos 60, a jovem senhora dos anos 70, a jovem senhora dos anos 80, dos anos 90 e as milênios, porque se tiver uma vintinha aqui, é a nossa cara o roteiro. Eu não sei nem te explicar. E para quem não é aluna, a gente vai disponibilizar. Eu fiz esse roteiro, escrevi bonitinho, gravei a mesa, como você vai montar a mesa, a dinâmica, papelaria, convite, tudo preparado para você. Quem quiser adquirir, vai estar num valor super simples para vocês. Vocês vão conseguir pagar, vocês vão fazer esse encontro, o ano inteiro, se vocês quiserem, de tão maravilhoso que ele tá. E hoje, para as alunas, né, da comunidade, a gente vai estar trabalhando ele com mais, né, detalhes, mais coisas. E é isso, tá bom, meninas?
Amo vocês. Esse mês de março nós vamos fazer algo extraordinário. E quem não é aluna, que tá aqui no devocional, você também é convocada. É convocada. Esse mês de março eu quero ver o negócio aí para todos os lados, porque é um negócio bem lindo. Eu quero ver muitas e muitas mulheres sentadas à mesa, entendendo a sua história, entendendo o seu tempo, entendendo para que foi chamada. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. O link para entrar no grupo do devocional, você tem que mandar um direct, aí eu vou lá e mando, tá bom? Beijo. Amo vocês. Tchau.